Sejam todos bem-vindos a esse curso, pelo menos nesse módulo aqui de janeiro. A gente está muito contente, tem muitos alunos aqui. Eu estou muito feliz, especialmente, porque vários de vocês já são faces conhecidas, quase todos, na verdade, isso me deixa muito contente mesmo. Então, espero que vocês já vão poder dar um bom norte para os outros alunos que ainda não estudaram pelo método socrático, vocês já têm essa experiência. Também quero elogiá-los aí para que fazer um curso desse é difícil. Eu acho que quem fez a leitura hoje percebeu que isso aqui não é qualquer livro. Então, se as pessoas não, ou A, não estão acostumadas a ler, ou B, não estão acostumadas a ler grandes textos, esse aqui é um texto quase impossível de ser entendido. Então, mas depois, não se preocupe que a gente vou falar um pouquinho sobre isso também, mas quero já de primeira elogiá-los, porque ainda é verão, ainda é 7 de janeiro, muitos de vocês talvez voltaram a trabalhar ontem, ou ainda não voltaram nem a trabalhar ou estudar, então, mas se cadastraram e encheram as vagas muito rapidamente para esse curso, então isso é um sinal de que realmente está funcionando o grande marketing das ovelhas que eu estou fazendo no meu Instagram, né? Mas, brincadeira, esse marketing na verdade não traz nenhum aluno, mas muito feliz porque realmente tem muito mais gente querendo buscar a verdade, mais e mais, e querendo buscá-la de maneira profunda, percebendo que só assistindo vídeos ou lendo livros de autoajuda ainda não é suficiente para que nós consigamos realmente viver a vida que a gente quer, entender a realidade como a gente quer. Então quero elogiá-los por isso, e realmente estou muito feliz que vocês estão aqui conosco. Vocês vão conhecer eu e o Ian bem nessa jornada, nesse mês. Esperamos realmente que continuem com a gente no ano inteiro, e eu e o Ian também desejamos conhecê-los muito bem. Então, fiquem sempre à vontade, vocês têm o contato meu e do Ian, qualquer horário do dia ou da madrugada, fiquem à vontade de mandar mensagem para o Ian, porque ele adora responder mensagens madrugadas, e se tiverem uma pergunta não tão difícil, podem mandar para mim também, fiquem à vontade que eu encaminho para o Ian, depois respondo, mas, assim, fiquem à vontade, realmente, assim, nós estamos aqui para crescer em amizade, crescer nessa busca da sabedoria juntos, né? Crescer na sabedoria juntos. Uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês é que o método socrático, para que tem aqui, como eu disse, né, vários de vocês já conhecem o método socrático, mas aos que não conhecem, às vezes parece um pouco amedrontador, tá? Algumas vezes, para algumas pessoas, eu percebo isso muito claro, eu dou muitas aulas. Ano passado, dei mais de 160 aulas, né? E todas as aulas que eu dou são pelo método socrático. Então, eu já dei muitas aulas, e é o caso que eu nunca tive assim, talvez falar nunca é um exagero, a grandíssima maioria das aulas gera uma boa discussão, uma boa conversa, um bom diálogo. Porém, é também raro o que aconteça que todos falem, tá? É raro que todos falem. Então, isso pode ser por várias razões. Pode ser por conta de personalidade, pode ser por conta de uma maneira de aprendizagem mesmo. Algumas pessoas aprendem mais pensando e recebendo do que falando. É o oposto de mim, por exemplo. Eu organizo meus pensamentos falando. E isso eu percebi que o método socrático, para mim, foi o único método que eu percebi assim, que eu aprendo muito, muito, muito mais em menor período de tempo, porque é um método que é muito natural para a minha personalidade, para o meu maneira de aprendizagem. E existe uma das razões que as pessoas não falam, que não é boa. E essa primeira razão é tranquila. Se você aprende mais escutando e recebendo, tudo bem. Não tem problema. Ninguém aqui vai ser obrigado a falar em nenhum momento. Porém, se você não fala porque você tem vergonha, porque você acha que as outras pessoas estão no nível superior, você acha que sua pergunta vai ser estúpida, se você acha que que você realmente não leu o texto tão bem quanto você deveria para fazer essa pergunta, ou se você não tem certeza que aquilo que você quer falar está certo, todas essas são más razões para não falar. Tá? No método socrático, nós queremos isso, nós queremos todas as perguntas, por mais básicas que sejam. Inclusive, as melhores perguntas, às vezes, são as mais básicas. Ou seja, o que você quer dizer com arte? O que você quer dizer com natureza? O que você quer dizer com filosofia? O que é as 3 potências da alma? O que ele está falando? Essas perguntas parecem tão básicas. Todo mundo deve saber isso.
Na maioria das vezes, as pessoas não sabem, primeiro. Mas dois, é que quando você faz essa pergunta, você dá a oportunidade de todas as pessoas desenvolverem o conhecimento daquela coisa de uma maneira muito mais clara. Então, isso é muito importante. Dois, uma das coisas mais essenciais para a nossa vida de estudos é a humildade intelectual. E a humildade intelectual vem muito quando a gente fala sem ter muita certeza. E se eu estiver errado, então, se eu falar alguma coisa e a Grace vai lá e me corrige, tudo bem, tá ótimo, que bom. Entendeu? Então, aqui não é uma batalha de egos. E eu acho que isso é muito importante notar. Não é uma batalha de egos. Aqui não tem ego. Aqui nós estamos falando sobre o Didascalicum de Hugo de São Vitor. Então, se a Juliana falar alguma coisa e a Ednery discordar, a Ednery não está discordando da Juliana. Ela está discordando do que a Juliana falou. E é importante que nós saibamos distinguir isso. Então, falem realmente, eu encorajo que vocês, cada vez que alguém falar alguma coisa e você não entendeu, que você pergunte. Cada vez que alguém falar alguma coisa e você pensou algo diferente, fale. Cada vez que alguém falou alguma coisa e você acha que poderia ter dado um argumento melhor do que a pessoa deu para aquilo que ela falou, traga um texto para fazer isso. Tudo isso vai fazer com que o conhecimento seja mais claro e mais preciso para cada um de nós. Isso é uma das coisas que o método socrático faz, que eu acho que é a mais poderosa de todas. Nós conseguimos fazer com que, talvez não todos, mas a grandíssima maioria dos alunos saiba distinguir entre aquilo que eles sabem e aquilo que eles não sabem. Tá? Se eu fizer agora um vídeo no YouTube com o Ian, nós podemos apresentar o Didascálico em 3 aulas para vocês. Tá? 3 aulas. Vocês chegam para o vizinho de vocês e eles podem fazer 3 perguntas para vocês e vocês não vão saber responder. Mas o método socrático não é assim. Você vai ser convidado a realmente entrar profundamente na obra. Profundamente tentar fazer as suas próprias opiniões sobre esse texto. Os seus próprios princípios vão ser colocados à prova aqui. E isso é muito essencial. Muito essencial na vida de estudos. A gente tem muita gente que sabe as respostas certas, vamos colocar, mas não sabe o porquê. Então, ela ainda não chegou no caminho. Né? Ainda não chegou. Então, não é aqui simplesmente saber o que o autor falou, mas por que ele falou isso? Será que eu realmente acredito nisso? Será que realmente é verdade? Então, eu realmente encorajo. Realmente falem, perguntem, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo disso. Outra coisa também esse livro aqui e o outro livro são livros difíceis. São livros difíceis. E para vários de vocês, eu e o Ian ficamos 1 hora em reunião antes dessa aula aqui, e nós vimos que a maioria de vocês, talvez metade, todos que ainda não foram meus alunos falaram que nunca experienciaram a vida intelectual antes. Né? Praticamente todos. Então, isso aqui, às vezes, vai parecer uma conversa bem diferente da normal que a gente tem na nossa vida cotidiana. E isso é bom que seja assim, mas não se sintam que isso seja um empecilho para vocês participarem. Por mais básicos, simples que vocês achem que for a coisa. O Ian e eu não deixaremos que uma conversa vá muito tempo numa tangente, por exemplo, numa coisa que não tem nada a ver. Então, não fiquem com medo de, vou atrapalhar a aula com a minha pergunta. Se nós acharmos que vai atrapalhar, nós vamos falar. Breno, deixa essa pergunta para depois. Depois a gente pode falar disso. Então, exatamente esse é o nosso papel aqui. O Ian vai dar as aulas da terça-feira, eu vou dar as aulas da quinta-feira. Hoje é a aula que nós estamos nós dois juntos, né? Mas o nosso papel vai ser de guiar a conversa para um maior entendimento do texto. Mas sim, vai demorar mais para nós chegarmos a uma conclusão e concordarmos com ela, do que se o Ian e eu fôssemos falar o que a gente acha que o livro está dizendo. Então, o objetivo aqui não é sair daqui e falar, agora eu sei o que o Ian e o Jean pensam. O objetivo é tentar entender o que o Hugo de São Vitor está dizendo aqui. E as razões para ele dizer isso. Então acho que isso é algo que precisa ficar bem gravado na memória de vocês. Porque esse é o objetivo do curso. Então, não se sintam frustrados. Se vocês estão aqui no curso, é porque vocês deveriam estar aqui. Então, se tem dúvidas, façam as dúvidas. Porque isso vai somar para a aula toda. Uma regrinha de ouro. Aqui, regrinha de ouro. O que nós estamos discutindo agora, nessa aula de hoje, especificamente? O Didascalicum de Hugo de São Vitor. Então, vamos dizer que o Felipe já leu 78 livros sobre educação clássica. A Sara Gonçalves já leu toda a coleção do Hugo de São Vitor nas artes liberais.
O Hudson já leu a Suma Teológica em 8 línguas. O Breno, tudo isso é ótimo, maravilhoso e lindo, mas na aula de hoje, tudo que nós vamos falar sobre é o didascálico. Por quê? Porque é o único... E não só isso. Para a aula de hoje, tudo que nós vamos falar é o prefácio e o livro primeiro do didascálico. O livro segundo pode ser maravilhoso, mas a verdade é que a maioria de nós não leu o livro segundo ainda, porque não era para a aula de hoje. Então, todas as aulas nós vamos usar somente como base e só vamos falar sobre as coisas que foram lidas para aquela aula e as coisas que foram lidas anteriormente. Então, na aula que vem, nós podemos falar do livro primeiro, na próxima, do livro segundo, etc. Mas hoje, ficaremos nisso. Por que isso é importante? Porque daí todos aqui estão na mesma página, desde que leiam o texto. E essa é uma coisa necessária. Né? Eu acho que se não ficou claro ainda que era necessário, para as próximas aulas. Então, a gente vai sempre mandar para vocês qual vai ser as leituras e vocês vão fazer elas antes da aula. Vamos vir para a aula, nós vamos conversar sobre essa leitura. Então, para isso, para a discussão ficar bem rica, nós vamos tentar usar o máximo possível do texto. Então, vamos supor que a primeira pergunta seja o que é filosofia. Aí a Amanda vai lá e responde. E ela pode responder de uma maneira boa. Vai ser melhor ainda se a Amanda falar assim, ó, na página 35 ele fala isso. E aí a gente lê o texto e a gente interpreta o texto junto. E o Michel fala, eu me lembrei da página 43. E aí a Daniela fala, não, 48 também adiciona isso. Isso vai ajudar bastante a discussão. Então, vamos tentar usar o máximo possível do nosso período aqui, tentando entender partes específicas do texto. Então, trazer o texto à tona vai ser superior do que nós todos discutir o texto de memória. Porque, às vezes, o Iago pode falar, não, tem aquela hora que ele fala que a filosofia é para todo mundo. Só não lembra onde é que é. E aí você continua a discussão como se esse fosse o caso que ele falou, né? Mas talvez não seja isso. Então, a não ser que nós achemos um texto que ele diz, a filosofia para todo mundo, esse não foi o que ele disse. Né? Então, isso é bacana porque faz com que nós vamos aprender uma técnica que é muito importante para a vida de todos aqui, e certamente para a vida intelectual de todos aqui. Aprender a ler um texto e interpretá-lo. Isso é uma das coisas que é uma das características que foi quase perdida hoje em dia. Eu sei disso porque é o meu trabalho, e é muito difícil alguém conseguir pegar uma sentença e realmente entender o que aquela sentença quer dizer. Com o método socrático, a gente vai aprender a fazer isso juntos. Nós vamos desenvolver isso aí juntos. E esse é o nosso objetivo. Então, essas são algumas notas preliminares para vocês sobre o método socrático. Eu acho que nós vamos fazer bastante progresso se vocês manterem essas coisas na cabeça. E, de novo, no final da aula ficaram dúvidas? Excelente, manda para mim, manda para o Ian. Durante a semana vieram outras... geralmente, o que eu faço quando as pessoas me fazem isso, o Elvin até vai dizer, o Iago também, eu falo, boas perguntas, traga na aula. Geralmente eu falo isso. Mas não se sintam confortáveis de falar com a gente está aqui para isso, né, para vocês. Então, sim, vou deixar, se não há nenhuma dúvida sobre o método, sobre o que eu falei, vou deixar o Ian começar a tocar a barca aí para a nossa discussão de hoje.